Chegou lá o que eu mandei, Hudson? Oi? Chegou lá os arquivos que eu mandei para você? É, Chegaram. tá falando no grupo do Telegram? É. Chegou a mensagem pra mim aqui, mas chegou só no grupo. Se foi enviado alguma coisa no pessoal, não chegou não. Então preciso ver se eu não mandei errado. Tá, Jefferson, tudo bom? Jader, Danilo, tudo Bom bem? dia, professor, tudo bem? Graças a Deus. Vamos lá, vamos ter uma breve devocional e depois nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho de vocês, como é que anda, suas dúvidas, etc, 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 etc. Vamos lá. Números capítulo 27, a partir do versículo 18. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Nós estamos aqui trabalhando um texto, eu li parte dele, a perícope possivelmente começa no versículo 12, em que Deus anuncia a Moisés que ele vai morrer, que ele vai subir ao monte, vai contemplar a terra de Canaã e depois vai ser recolhido, como acontecera com Arão pelo Senhor. E então Moisés pede ao Senhor que possa dar um novo líder, para que Israel não seja como um povo sem líder, como ovelhas. Então, ovelhas que não têm pastor significa a falta de um rei, a falta de um líder. E essa expressão aparece algumas vezes depois, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Até na boca do Senhor Jesus, aparece essa expressão do povo de Israel como ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não têm líder a quem seguir. O pastor é que liderava as ovelhas. E Deus então diz, olha, então chama Josué, porque ele já tem o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. E nesse gesto, nós vemos as duas questões do chamado para ser líder do povo de Deus. A primeira questão é o testemunho interno do Espírito Santo. Você e eu, de alguma forma, criativa, como Deus sempre usa, de alguma forma o Espírito testemunhou dentro de nós, e você está no seminário, tenho certeza, porque o Espírito dentro de você testemunhou que Deus o chamava para o exercício da liderança. Eu imagino que nenhum de vocês esteja no seminário por diletantismo, nenhum de vocês esteja no seminário apenas porque querem aprender um pouco mais teologia, mas todos temos dentro de nós a chama do Espírito que nos indica que nós somos chamados pelo Senhor e por Ele ungidos para o exercício do ministério. Essa é a face mais importante do chamado. Quando você sofrer oposição de presbíteros ou de membros da igreja, quando você não enxergar resultados no seu pastorado, quando você estiver vivendo momentos de aflição e angústia
É esse testemunho, é o Espírito dentro de nós que nos habilita a perseverarmos, que nos habilita a continuarmos, que nos impede de chutarmos o balde. Essa é a parte mais importante. Só pode ser homem de Deus aqueles em quem o Senhor, e no Antigo Testamento o Espírito era para isso mesmo, tá? Para habilitar alguém para ser líder do povo de Deus, seja como profeta, seja como rei e líder, como é o caso aqui, seja como sacerdote. Somente nesses casos o Espírito era colocado. Então, o Espírito aí evidenciando esse papel do Espírito de ungir internamente, chamar internamente, habilitar internamente alguém a ser líder do povo de Deus. Então, hoje ele continua fazendo, ele tem outras obras, ele nos fez nascer de novo em Cristo, esse novo papel importantíssimo do Espírito, mais fundamental ainda do que todos os papéis do Espírito, mas ele continua tendo este papel de nos habilitar, de nos chamar, de nos ungir, de nos separar para a obra integral na liderança do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor é o mundo. O povo de Deus são ovelhas que têm o pastor e seus pastores auxiliares, nós. E nós somos chamados para exercermos esse papel pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, fundamental isso. Quem não tem o chamado, uma hora ou outra vai desistir, não vai aguentar o tranco. Quem não tem esse chamado interno, esse testemunho interno do Espírito, pode ser brilhante intelectualmente, pode tirar 10 em todas as provas e ser aprovado em todas as matérias do SPS com 10, pode fazer um belíssimo sermão que vai passar no presbitério, uma exegese e uma tese de doutrina evangélica que serão aprovadas com louvor, com voto de apreciação pelo presbitério, poderá responder todas as perguntas satisfatoriamente que o presbitério lhe fizer, poderá até ser ordenado pelo presbitério, mas não aguentará o tranco e vai refugar em algum momento. Não estou querendo dizer que não é crente, eu tenho alguns contemporâneos de seminário que hoje são excelentes presbíteros, professores de escola dominical, mas largaram o ministério. Tenho alunos que são excelentes presbíteros. Eu diria que tanto esses contemporâneos quanto esses alunos hoje são mais crentes do que na época que eram pastores, provavelmente. Mas não eram. É como dizia o reverendo Antônio Elias, provavelmente aí nenhum de vocês o tenha conhecido pessoalmente, como eu conheci. Alguns talvez tenham ouvido falar dele, a maioria nem isso, porque ele já faleceu há bastante não, mas há alguns anos e deixou o ministério. Ele faleceu com bem mais de 90 anos, né? Ele deixou o ministério há muitos anos mesmo. Mas era um homem espetacular, um homem de Deus mesmo. E uma vez eu estava pertinho quando isso aconteceu, num congresso, estávamos num grupo ouvindo as histórias dele, ministério. Ele é um homem espetacular. E aí, quando um rapaz mais novo que eu ainda perguntou para ele: reverendo, o que é unção? E a resposta dele, clássica, que talvez você já tenha ouvido por aí, porque é reproduzida, ele falou: meu filho, uns são, outros não. É escolha de Deus. É escolha de Deus. A unção para o ministério é escolha de Deus. Uns são, outros não. Mas há um segundo aspecto, que é a imposição de mãos. Ele deveria ser apresentado a Eleazar e diante de toda a congregação, à vista de todos, ele receberia a ordenação pela imposição de mãos de Moisés. E é importante. Não é o mais importante é a ação do Espírito dentro, mas o reconhecimento claro da autoridade, a transmissão simbólica dessa autoridade pela imposição das mãos
ela é importante, sim. Você verá que o título Rev. Reverendo, ela lhe dá autoridade. Você pode falar, levantar-se, pregar na igreja com autoridade, sim, de certo ponto de vista humana, mas também como símbolo da autoridade divina que repousa pela ação do Espírito dentro de você. Vai chegar um momento para vocês, né? Vai chegar um momento que vocês se apresentarão ao presbitério, serão examinados e, caso aprovados, receberão a imposição de mãos do presbitério. Isso lhes conferirá, sim, autoridade. É uma autoridade que é símbolo da autoridade interna, da ação interna do Espírito que os chamou e os ungiu. Essa unção externa, vamos assim chamar, ela só é válida quando reflexo da ação interna, da unção interna do Espírito Santo de Deus. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. O que significa ordenação? Ordenação significa que agora você está debaixo das ordens do Senhor. Não significa atestado de autonomia, como pensam alguns. Agora as pessoas têm que obedecer à minha vontade. Não. Agora eu estou debaixo da ordem do Senhor e eu vou transmitir aquilo que o Senhor mandar que eu transmita. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar que eu faça. Eu vou pregar aquilo que o Senhor mandar que eu pregue. Eu vou anunciar e proclamar aquilo que eu ouvi o Senhor anunciar e proclamar para mim. Simples assim. Significa que agora eu estou debaixo das ordens do Senhor. E como é que isso se apresenta no texto? Versículo 21. Josué, e aí é a minha discordância da Nova Almeida tradução, no versículo 21 nós temos um imperfeito, que a Nova Almeida atualizada entendeu ser um imperfeito modal. Traduziu, então, deverá se apresentar. Ok? Imperfeito modal está usando o verbo auxiliar deverá. O verbo é permanecer, permanecer em pé, mais ou menos isso, diante de Eleazar. Então, Josué vai se apresentar, mas ele botou esse deverá para deixar claro, Nova Almeida atualizada, entendeu modal. A maior parte das traduções em português ou vão para o modal ou vão para o futuro. Se apresentará, em perfeito futuro. Entretanto, creio eu, junto com NTLH em português e NIV em inglês, NVI também em português vai modal, mas junto com NTLH e NIV, entendo que aqui é habitual, costumeiro. Josué costumeiramente deveria se apresentar diante de Eleazar, o qual consultaria o Senhor. E segundo a palavra do sacerdote que viria do Senhor, ele sairia e entraria. Isso é uma linguagem figurada, ele faria tudo o que teria que fazer na liderança. Ou seja, Josué deveria agora se submeter ao que o Senhor ordenasse, através do sacerdote. Ele não deveria fazer nada da sua cabeça conforme ele achasse que devesse fazer, mas tudo que ele fizesse na liderança deveria ser a partir da palavra do Senhor, que viria através do sacerdote e através do Urim e do Tumim. Então, isso fica claro, meu querido, nós não somos líderes de nós mesmos e a partir de nós mesmos, e para satisfazer nossa vontade e para fazer o que quisermos, nós somos líderes
que estarão debaixo da ordem do Senhor. É isso que significa a ordenação. Nós nos colocamos debaixo da mão, de joelhos, para dizer que o Senhor é quem agora manda na nossa vida e a gente vai fazer o que Ele quiser, dizer o que Ele quiser, proclamar o que Ele quiser que nós proclamemos. E o líder do povo de Deus, por isso que eu disse, é nada mais, nada menos que um pastor auxiliar do verdadeiro pastor do povo de Deus. E no Novo Testamento, esse verdadeiro pastor, que no Antigo Testamento era o Senhor, no Novo Testamento é Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Sabe, queridos, você e eu nada mais somos do que pastores auxiliares de Jesus. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso e para que sejamos estes pastores ungidos pelo Espírito que nos chama, pastores com autoridade de imposição de mãos, e vocês chegarão a isso com a graça do Senhor, mas pastores que são dóceis ao mando do Senhor. Amém. Vamos orar? Um aluno do 2º ano, Enéas, está com a mãe dele internada, Dona Isaltina. Devemos orar por ele, pedir ao Senhor que abençoe sua mãe. E temos um dado preocupante, dado oficial, que saiu agora, dos cartórios, não, que o pessoal sempre dizia, não, esse número de mortes está equivocado e tal. Agora, dado oficial dos cartórios, orar pelo nosso país, porque em março morreu mais gente do que nasceu gente no Brasil, pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história, em março, dado oficial do portal Transparência dos Cartórios, morreu mais gente do que nasceu, pela primeira vez na história. Algo que estava previsto para acontecer em 2045, quando a curva populacional pelo nível de nascimentos ia começar a acontecer isso, foi adiantado para 2021 por conta, com certeza, da pandemia. O cartório não traz essa discriminação de quais as causas mortes, mas a gente sabe que esse grande aumento de mortes se deve, claro, à pandemia. Adiantou em 24 anos o começo, provável que isso seja sazonal se sairmos dessa pandemia, mas é um dado preocupante. Então, pela primeira vez no Brasil, isso aconteceu. É algo assombroso. Vamos orar pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Deus chacoalhe do ponto de vista humano, pastores e as ovelhas desse rebanho, para tomarem tento, como a gente dizia antigamente. Toma atento, menino. Minha avó falava. Que é assumirem sua responsabilidade, pararem de ficar negando, pararem de ficar brigando, politizando, fazendo dessa pandemia briga de egos. Tudo isso tem levado nosso país a uma situação preocupante, muito preocupante. Então, que nós possamos orar pelo nosso país. Oremos. Bondoso Deus e Pai,
Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todos os que sofrem em nosso país. Tantos amigos sofrendo, Senhor. Tantas pessoas queridas. Tantos amigos perdendo entes queridos. Nunca tal ocorreu como agora tem ocorrido, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia. Hoje estão morrendo mais pessoas que nascem, Senhor. Isso é alarmante, ó Pai. Ó Pai, tem misericórdia. Freia, Senhor, esse vírus maldito. Freia, ó Pai. Repreende, Senhor. E em nome de Jesus clamamos, repreende, Senhor, a ação desse vírus. Detém, tal qual tu detiveste a peste, que veio como justa retribuição do pecado de Israel e do pecado de Davi, o líder de Israel, que tu detenhas também essa peste, nós te clamamos, Senhor. Abençoa todos que estão sofrendo, seja por causa do vírus ou não. Abençoa os enfermos, abençoa os enlutados, abençoa, consola, cura, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ó Pai, que vejamos o ano do jubileu entre nós neste momento. Ano de libertação, ano de proclamação, de salvação, ano em que muita gente chega ao conhecimento de Jesus. Levanta o teu povo para proclamar o evangelho de Jesus com todas as forças. Que nós paremos de ficar discutindo se abrimos portas ou fechamos portas, mas que nós nos levantemos para proclamar a tua palavra, de porta aberta ou de porta fechada, porque não há porta fechada para o teu evangelho, que nós possamos proclamá-lo com toda a intrepidez. Nós fomos ungidos pelo Senhor para isso. E não podemos fugir da nossa unção. Não devemos fugir. Que não sejamos como Jonas, fujões, mas que nós assumamos nossa responsabilidade e preguemos com toda a autoridade. Abençoa, Senhor. Abençoa, nós te pedimos. Abençoa agora, em especial, a dona Isaltina, nossa irmã Isaltina, mãe do Enéas. Que ela receba a tua visitação no hospital, ó Pai. Que essa tua visitação seja para a cura, em nome de Jesus. Abençoa, cura, conforta, consola e anima o coração dos seus familiares. É o que nós te pedimos. Agora abençoa-nos nesta conversa sobre a tua palavra que teremos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Hoje, nosso encontro é para ver como estão os grupos, com os seus textos particulares. Alguns têm conversado comigo, têm me apresentado dúvidas, tenho tentado respondê-las particularmente, mas gostaria de ouvir aí de cada grupo como estamos, em que ponto estamos, quais as dúvidas, para que nós possamos, mais breve possível, temos a entrega da primeira parte do ensaio exegético, que vai até as notas de tradução. E aí? Oi, professor, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo certo? Estamos caminhando, né? Eu tenho... Voltou uma sequelinha de Covid aí, de dor muscular, que está me incomodando um pouco à noite. Eu começo a chegar ali pelas 5h30, 6 horas da tarde. Eu tinha melhorado, sábado e domingo eu tinha passado melhor, ontem eu voltei a ter. Chega
umas 6, 6:30 da tarde, eu começo a sentir uma dor e eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo e deitar. É um negócio assim inacreditável, né? A gente fala, a pessoa não acredita, vem do nada, estou bem, estou trabalhando, estou produzindo, tá ok. Só se eu faço durante o dia, se eu faço algum movimento, agora estou fazendo, não dá nada, de repente o mesmo movimento eu vou fazer, dói, mas ok, é isso aí, passa na hora, eu continuo fazendo normal. Agora uma dor crônica, persistente, que chega no finalzinho da tarde e me deixa, o dia que ela vem, meio incapacitado, tarde e noite, é complicado. Semana passada eu tive segunda, terça e quarta essa dor, foi brava, né? Complicado, né? É, Mas é, desejo melhoras aí pro senhor. amém, Logo vai estar zerado 100%. amém, amém, Falou, amém. professor, o nosso grupo selecionou um texto, e a gente não falou com o senhor ainda, acho, sobre esse texto, Uhum. que é, e eu queria ver se há alguma restrição sobre, a gente tinha selecionado o texto sobre o chamado de Abraão, Não, quando não Deus o tem. chama. Não tem. A única dificuldade que não é grande Ah, é a delimitação do texto, né? Até onde ele vai. então, era justamente Vai até sobre o isso que eu ia versículo perguntar. 3, ou vai até o versículo 9. Essa é a dúvida de delimitação. Há bons argumentos para os dois lados, né? Depende do seu. Eu gosto de pregar até o 9, mas quando prego, para mim é a perícope, né? A minha definição de perícope quando eu prego vai até o 9. Mas há argumentos até para delimitar até o 3. Há argumentos. Mas Hum, eu tenho alguns motivos aí para entender até o 9, não é o caso. Mas é um texto legal, é um texto 9 bom. do 13, o senhor fala, né? Não, eu vou até o 9 do 12 mesmo. Ah, tá. 1 a 9, deixa eu ver. Deixa eu abrir lá, você vê se eu não estou enganado. Vamos lá. Tá. Porque tem a questão da delimitação da perícope e a questão temporal ali também, se eu não me engano, né? Tá bom. Então, a primeira questão é essa, tá vendo? Os maçoretas delimitam, e é Delimitam, né? muito clara a delimitação no 9. A delimitação no 9 é muito clara, tá? Muito clara. Por causa dos maçoretas e por causa do Vai-Erri, oração temporal, Aham. iniciando o versículo É o 10. VAV conversível aí. Mas é o Vai-Erri, essa é chamada oração temporal, né? Uhum. Que é um excelente indício de delimitação. Então, também o padrão retórico, ainda não trabalhamos com padrão retórico, o padrão retórico e por isso que eu gosto de pregar até o 9, o padrão retórico da vida de Abraão sempre termina com dessa forma, né? Que é altar ao Senhor. Então, construir um altar ao Senhor. Então, os episódios da vida de Abraão, a maior parte deles termina com essa expressão. Então, eu gosto de limitar até o 9. Já alunos fizeram para mim 12 de 1 a 3 e argumentaram bem, defensavelmente, argumentando no 3. Não é a melhor delimitação para mim, como disse, mas argumentaram bem, tá certo? Mostrando a ideia de que houve um movimento, uma ação de mudança de lugar no versículo 4, o que autorizaria. Então, há elementos para defender? Ok? Há elementos para defender a delimitação no versículo 3 e tal. Tá Professor, certo? Pois não. Felipe falando. Fala, Felipe. O meu grupo escolheu esse texto também, só que eu Tá. não sei quem chegou primeiro nele, se foi a gente ou o grupo do Anderson. Os dois grupos podem trabalhar o mesmo texto? Podem.
Beleza, obrigado. Podem sim. Só não podem compartilhar o trabalho. Ok? Só isso, mas podem compartilhar sim. Podem compartilhar o texto. Quando vier 2 grupos com o mesmo trabalho, eu boto até junto para facilitar na correção, né? Então, corrijo junto. E aí, se o trabalho é compartilhado, eu percebo. Então, a maior parte... Normalmente eu sou bonzinho e só anulo a parte do trabalho que está muito parecida. Mas a ordem do seminário é da 0, né? Eu não... às vezes é uma pequena parte que o sujeito... Eu vejo que os 2 grupos compartilharam o trabalho, eu não anulo o trabalho todo, mas perde uns pontos. Já teve gente ficar com 3 ou 4 na primeira parte ou na segunda parte da exegese por conta disso, tá bom? Ainda conseguiram, a duras penas, passar. Já teve caso de grupo reprovado em exegese também, uma vez. Então, por conta disso, né? Por conta disso. O cara entregou e foi embora. O grupo foi embora. E eu falei, não. Eu moro longe, não vou voltar. Os demais do grupo voltaram, fizeram um exame e passaram. Ele não voltou. Sou do Espírito Santo, não vou voltar, não. Tá bom, faz de novo. Mas tinham copiado. E confessaram que copiaram. Não, a gente estava premido pelo tempo, faltava uma partezinha, e aí um outro colega no mesmo texto deixou comigo para eu imprimir, porque ele ia viajar, e eu não só imprimi, como peguei uma parte do trabalho dele e coloquei no nosso, lá a parte que faltava. Então, é só esse o problema, tá? Felipe e Anderson, o pessoal que tiver nos 2 textos. Não compartilhando o trabalho, ok. Como eu corrijo junto, eu vejo se você copiou, tá bom? Eu tenho como... vou corrigindo lado a lado, cada parte lado a lado, os 2 trabalhos para ir de uma coisa só, tá com aquela parte do trabalho no mesmo texto rapidinho, então eu percebo se você copiou, tá bom? Alguma parte do outro trabalho. Eu não sabia dessa informação e conversando com os meus colegas, a gente vai optar em mudar o texto. Tá. Já? Só mais uma pergunta, professor. Eu sei que talvez a gente vai chegar nisso, mas eu estou só com essa dúvida, porque isso vai ajudar a nortear o nosso trabalho. A gente vai usar, para fazer a crítica textual, a gente vai usar o aparato da BHS, né? Sim, eu aconselho. Já teve gente, mas eu quero usar da Bíblia Kita. Eu falei, a pior coisa que você está fazendo. Por quê? Porque o aparato crítico da Bíblia Hebraica Kittel, que é a outra que a gente tem acesso com alguma facilidade, ele é muito maior. Muito maior. Por quê? Porque se a Bíblia Hebraica Stuttgartensia tem um número razoável de conjecturas, a Stuttgartense, a Kittel, tem 3 vezes mais, quer dizer, você vai ter que trabalhar o dobro, né? Porque como as conjecturas vão ser 3 vezes mais, vai dar o dobro do trabalho que dá a crítica textual a partir da Bíblia Hebraica Stuttgartense. A gente aguarda que a Bíblia Quinta entre como um todo para substituir a Stuttgartense, porque eles estão prometendo ainda menos conjecturas do que a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Uma das promessas editoriais da Bíblia Hebraica Quinta é que haja menos conjecturas ainda do que a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Mas o meu conselho é, utilize o aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Ninguém do grupo está em Campinas para tirar e nenhum do grupo tem um Logos que tenha a Bíblia Hebraica Stuttgartense com aparato crítico. Ok, você vai ter que pedir para alguém em Campinas ir até a biblioteca tirar um xerox da página ou das páginas, né? Porque às vezes são 2 páginas
muda, né, o texto, e do aparato crítico para você trabalhar. Sim. Ok. Bom, não sei se algum colega vai querer fazer alguma pergunta, se eu posso perguntar. Tem alguma mãozinha levantada Dúvidas? aí? Dúvidas? Né? Quaisquer pessoas, pode falar, você está com a palavra, se alguém quiser, vai entrando aí e vamos conversando. Temos 2 minutos e 30, depois vamos para a próxima aula, tá? Como a síncrona nem teve leitura semana, eu posso usar 1 hora e 40 minutos, né? Os 100 minutos hoje. Mas não vou usar se não houver dúvida, não vou ficar enchendo linguiça aqui, não. Enquanto houver dúvidas, vamos trabalhando. Eu não sei se tem algum. É que a gente não acabou não se falando com os demais grupos sobre essa questão de chocar, conflitar os, os textos, né? O senhor viu alguma dificuldade no texto sobre a Torre de Babel? Eu vejo, porque eu estou mandando para vocês esse texto, né? Então, nesse eu vejo dificuldade, sim. Uhum. Porque facilita demais o trabalho, né? Você vê o que eu já trabalhei no texto, já te Sim, dá. é o que o senhor compartilhou, né? Tem Eu tenho razão. compartilhado, tá? Esse eu vejo dificuldade, por Tá conta joia. disso. Será impossível você não ser ajudado e, e facilitado muito o seu trabalho em relação É aos demais. verdade. Tem razão. Então, tudo bem, a gente vai se falando pelo WhatsApp, então. Eu Tá? comunico com o senhor. Agora, vocês estão atrasados, tem que estar trabalhando já daqui, assim que voltarmos da pós-semana sabática, vou dar mais 2 aulas dessa forma, com dúvidas, e vocês terão que entregar, depois de mais uma semana, essa primeira parte, tá? Então, tem que correr. Então, por isso que eu devia ter escolhido no início para ir trabalhando, à medida que eu ia dando as aulas, vocês já tentarem ir aplicando ao texto de vocês, como eu sempre falava, ó, tenta aplicar ao texto de vocês, tenta aplicar ao texto de vocês, isso aí. Tá bom? Tá Então, joia. corra, Anderson. Você tem Uhum. capacidade e os demais do grupo com certeza também. Como eu não sei todos que estão no grupo e você que está falando, estou falando acerca de você, mas corra. Uhum. Ok. Bom, como o pessoal, não sei se alguém vai querer falar, vou continuar falando aqui. Vai falando, filho. Vou falando. Me interrompam, assim, Não tem problema tem não. jeito até de levantar as mãos, acho aí. Você pode fazer um Tem. sinalzinho aí, levanta a mão que eu, tá? Bom dia. Eu acho melhor derrubar porque já vai cair, então a gente já Tá. volta com a fala do Anderson. A crítica textual também, já. Já. Certo. Delimitação de perícope, crítica textual, Certo. análise gramático-sintática, tradução e notas de tradução. Ok. Tá joia. Já é bastante coisa, né? Beleza. Agora, deixa eu falar um negócio. As notas de tradução não precisam ser como as minhas, tá? Se você ver lá, eu sou meio perfeccionista, né? Eu fiz notas de tradução abundantes, né? Quem leu lá, eu mandei no final, quinta-feira eu mandei. Você viu que eu faço notas abundantes. Porque tudo que eu vi, seja quando eu estava pesquisando para a tradução, seja quando eu estava fazendo análise gramático-sintática, tudo que eu vi interessante, eu coloquei. Tá certo? Professor, o pessoal estava entrando aí, acho que não pegou a minha pergunta, então eu vou fazer de novo. Aí o senhor só repete os tópicos ali para o pessoal. Tá, Então, eu repito já. O que eu perguntei para o professor foi quais são até onde a gente vai nessa primeira etapa aí da exegese. Primeiro, delimitação da perícope. Segundo, crítica textual. Análise gramático-sintática. Tradução e notas de tradução. Tá? É o que vimos até agora, por isso que eu dei uma quebra na coisa, eu vou somente
vou dar esse espaço justamente para tirar dúvidas, e em especial dúvidas que já sejam específicas no texto de vocês, né? Olhar, às vezes, professor, você quer dar uma olhadinha no que a gente fez? Faço. Então, vai ser essa aula e a próxima, primeira pós semana sabática. Aí é que a gente vai voltar com a teoria, análise literária daí, tá? Novo capítulo. Então, a primeira semana pós semana sabática ainda será nesse esquema de dúvidas, você trazer seu texto, compartilhar com a gente e tal. E aí sim, análise literária. Professor, Pois não. o meu grupo escolheu o texto de Gênesis 50, do 22 ao 26. São os últimos versos do livro de Sim, Gênesis. conheço muito bem. A gente chegou a conversar com o senhor acerca desse texto, e uma dúvida que pairou sobre nós acerca da delimitação é se a gente pode trabalhar a partir do verso 24, porque o que me parece, o 22 e 23, é um resumo bem curto da vida de José, para que então no verso 24 entra uma fala dele. E a gente estava olhando também nessa questão do hebraico, né? Pelo menos o texto que eu abri aqui, eu abri com Logos, eu não tenho ainda a BHS, e tem vários vavs lá, eu não sei qual é deles, o que vai de fato delimitar ou o que não. Eu gostaria que você nos ajudasse nessa questão. Sim. Bom, os maçoretas não delimitam. E eu nunca vi delimitado 22, 23, 24, 26, né? Mas, ok, se você tiver argumentos, nem sempre a delimitação que eu considero adequada, eu vou cobrar o aluno de fazer a mesma delimitação que eu faço, né? Nem sempre. Mas, ok, se você... Eu fiz 50, 22 a 26, essa foi a minha primeira exegese que eu fiz, foi Gênesis 50, 22 a 26, por isso conheço bem o texto. Então, eu era aluno aí, no terceiro ano, como vocês são, quando mexi com esse texto aqui. Levei tinta até não poder mais na minha exegese. Mas, levei muita tinta. Mas foi uma boa nota. Fui um dos únicos 3 alunos que foram aprovados sem precisar de prova final da nossa classe. Então, eu e mais 2 que não precisamos fazer prova final. Então, mesmo levando tinta do início ao fim da exegese, ainda ganhei uma nota razoável. Professor, tem que ser em Gênesis? Não, no Pentateuco. Tá, ótimo. Então a gente vai se reunir, eu e meu grupo, a gente vai debater essa questão. Então, aí à medida que a gente for elaborando o pensamento, a gente vai conversando. Mas vamos dar uma olhada. Para ajudar vocês na sua discussão, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver os comentários que eu tenho. Eu não quero Êxodo, eu quero Gênesis. Deixa eu ver como eles delimitam. Nem olhei ainda, mas vamos dar uma olhadinha. Ah, 22 a 26 aqui. É o Kenneth Matthews, eu gosto desse comentário aqui do NEC, New American, essa série, eu acho interessante. New American Commentary. Vamos ver o Dalit. 22 a 26 também. Vamos ver o Roy Zuck. Eu não gosto tanto do comentário dele, mas enfim. 22 a 26 também. O Calvino não trabalha com perícope.
eu não tenho mais nenhum bom comentário. Deixa eu ver se tem o handbook em Gênesis. Ele está com o handbook em Êxodo, mas vamos ver se ele tem em Gênesis. Tem. 22 a 26 também. Então, é unanimidade entre os estudiosos essa delimitação. Ok? Deixa eu abrir o Westermann aqui, que eu tenho em livro. Vamos ver como o Klaus Westermann, que é o tapa de comentários no Gênesis, possivelmente o melhor comentário em Gênesis. Vamos ver como é que ele delimita. Puxa vida. Ele vai até o 49, que ótimo, hein? Não trata do capítulo 50. Muito, muito interessante isso. Ele vai até o versículo 28 do capítulo 49, o comentário dele. Será que... Por que ele não terminou? Não sei. Não, ele trata antes do 50 do que 49, que ótimo. Mata a gente isso. 50, 22 a 26, também o Westermann. Ele diz que são 2 parágrafos de uma perícope, 22, 23, 24 a 26, o último, mas a perícope é 22 a 26. Entendi. Ok? Obrigado, professor. Mais alguém? Eu vi o Lucas Temperley aí, ele não o tinha visto no início da aula. Bom dia. Bom dia, reverendo. Mais alguém? Ok, gente. Não havendo dúvidas, qualquer coisa, mesmo a semana sabática, eu não entro em semana sabática, ou seja, o grupo do Telegram continua aberto e quaisquer dúvidas, alguns de vocês entraram em contato pessoal, algumas coisas aí, pode entrar sem problema. Nem sempre eu vou estar online, embora agora com a pandemia eu estou mais online do que antes da pandemia, que eu fazia mais visitas e tal, saía mais de casa, eu não estava online há muito tempo, né? Então agora eu estou uma maior parte do dia online, mas o máximo pode acontecer eu não estar online na hora e depois eu vejo, tá bom? Mas tento responder. Ok? É isso. Tenham uma boa semana sabática, tá bom? E voltem com bastante dúvidas, tá? Para a gente ter uma aula bem interessante com as suas dúvidas após a semana sabática, sobre o trabalho, o texto de vocês, delimitação, isso é um bom argumento? Não é? Crítica textual, o que você acha? Posso ajudá-los na leitura do aparato crítico, como nem todos têm o manual da Bíblia Hebraica, você pode mandar para mim, para alguns eu já respondi sobre leitura de aparato crítico, posso ajudá-los na leitura por enquanto, tá? Não é... Se vocês tivessem a Bíblia Hebraica, o manual da Bíblia Hebraica do Edson Faria Francisco, todos os grupos, pelo menos um, eu falaria, não, vai lá e pesquisa no manual da Bíblia Hebraica, para você aprender a pesquisar, inclusive. Como provavelmente nem todos os grupos terão alguém com o manual da Bíblia Hebraica em mãos,
eu posso ajudar na leitura do aparato crítico, sim. Até lá. Então, já vamos perguntar, não espera até depois da semana sabática, não. Já vão, eu já respondi para alguns, né? Teve um aluno que já me trouxe, um de vocês já me trouxe várias perguntas em particular sobre a leitura do aparato crítico, tá? Então, eu posso ajudar, sim. Ele já tinha algumas pistas, ele estava até no caminho certo, eu só complementei e tal, para ajudá-lo na leitura. Ok? Mas é isso. Beleza, boa semana. Descansem um pouquinho, mas botem em dia os trabalhos, inclusive o meu, tá? Use essa semana para colocar em dia as coisas, com calma. Dá para dormir até um pouquinho mais tarde, quem sabe, ou para quem, como eu, gosta mais de produzir de manhã, é melhor acordar mais cedo e dormir mais cedo, não precisar ficar até tarde da noite estudando e tal. Tá? Eu já respondo, Anderson, espera aí. Tá bom? O Anderson está me mandando aqui algumas mensagens, É você, né, Anderson? Pelo que eu vi aqui, sobre texto. Eu já vou lá Sim, responder. sou eu. Estou esperando finalizar a aula aí. Tranquilo. Isso, eu já vou finalizar, eu já respondo para você. Tá bom? Beleza, meus queridos. Abração, Deus os abençoe, tá? É isso. Valeu, abraço.